O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz. E nós poderíamos nos perguntar: o que é que nós estamos celebrando? Isto é, quando nós, ao participarmos dessa missa, dizendo que estamos celebrando, estamos exaltando a cruz. Para uma pessoa que não esteja acostumada, não esteja familiarizada com os mistérios cristãos, com os mistérios católicos, o que é que você responderia? Porque, meus santos, se nós olharmos para a cruz, nós de imediato, nós vemos um crime, nós vemos uma maldade, isto é, nós vemos um deicídio. Nós, com os nossos pecados, com a nossa maldade, nós matamos o Filho de Deus feito homem. Então a primeira coisa que se nos manifesta de imediato é a morte de Deus, a maldade do homem. Mas não é isso que nós estamos celebrando, porque aí sim, nós cristãos é que vemos, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos além dos sinais visíveis, sensíveis, daquilo que pode ser visto a todos. Nós vemos aquilo que nos foi revelado e que nós ouvimos hoje no Evangelho, aqui retirado de João, capítulo 3, versículo 16, aquela passagem tão conhecida a nós. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor de Deus, o amor generoso de Deus, o amor redentor de Deus. Por sua morte, a morte viu o fim. Por sua morte foram remidos os nossos pecados. Nós somos purificados dos nossos pecados. Meus irmãos, Deus é digno de ser amado. Deus é digno de ser amado. Quer pagãos, quer cristãos, todos, se nós nos pusermos a pensar um pouco, pela própria lógica das coisas, nós vemos que Deus é digno de ser amado. O pagão vê o quê? Que Deus criou todas as coisas, que desde que ele não seja ateu, ele é pagão, então ele crê. Se ele crê num Deus criador, que Deus criou todas as coisas, que Deus nos sustenta, que Deus nos criou, que Deus nos deu dons, que Deus rege todas as coisas, então Deus é digno de ser amado. Mas nós cristãos, nós vemos o amor de Deus com muito mais profundidade, porque Deus se entregou por nós, Deus morreu por nós, Deus quis sofrer por nós. E aqui, meus santos, é algo assim que nós sempre iremos nos admirar. Deus, que poderia nos salvar sem dor, quis nos salvar com dor. Pode ver que a nossa lógica é sempre diferente, né?
Se nós pudermos fazer uma coisa da maneira mais fácil, sem muito sacrifício, sem muito desgaste da nossa parte, nós sempre escolhemos este caminho. Mas Jesus, para que não nos restasse dúvida do seu amor por nós, Ele nos salvou da maneira mais difícil. Para que nós nunca duvidássemos do seu amor, Ele veio e nos amou até o fim, morrendo por nós, e de morte de cruz, daquela morte mais indigna, daquela morte mais ultrajante, daquela morte mais dolorosa, para que nós não duvidássemos do seu amor. Então, meus santos, quando nós hoje dizemos que nós celebramos, que nós exaltamos a Santa Cruz, nós estamos exaltando o amor de Deus, nós estamos celebrando o amor de Deus, nós estamos adorando o amor de Deus. Nós não estamos celebrando, adorando, venerando, exaltando a crueldade feita por nós ao Filho de Deus, ao próprio Deus. Então hoje, meus santos, não apenas aqui na liturgia, mas em todo o dia, se você tiver um crucifixo, seja aquele que você carrega no pescoço, ou aquele que você tem em casa, você pode beijar aquele crucifixo que você tem em casa, ou você pode, passando pelo crucifixo da sua casa, em algum momento do dia, não precisa ser em todos os momentos, de até mesmo você fazer uma genuflexão e dizer, como nós dizemos comumente nas estações da Via Sacra: nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo, porque pelo vosso santíssimo amor remistes o mundo, porque tu nos amaste tanto que vieste para nos salvar. E aqui, meus santos, nós não precisamos recorrer a sentimentos. Pode ser que lhe venha um sentimento, que lhe venha uma piedade, que brote do seu coração uma devoção afetiva, e você glorificará a Deus por isto que Deus lhe concede. Mas mesmo que aquele seu gesto não venha acompanhado de afeto, você sabe, pela sua inteligência, iluminada pela graça, iluminada pela fé, de que Jesus merece ser adorado, exaltado, e você então dobra o seu joelho a Ele, representado ali naquela cruz, naquele crucifixo. Que todo joelho se dobre, que ao nome de Jesus, que para o próprio Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. Então, enquanto nos infernos os demônios se dobram, se curvam, como que obrigados, como que esmagados, forçados pela glória de Deus, porque não conseguem suportar, nós nos curvamos, nós nos ajoelhamos amorosamente. Então vamos lá, no dia de hoje, de uma maneira particular, demonstrar a nossa adoração, a nossa veneração. Então, não é apenas aqui, não estou fazendo um recurso de retórica para enfeitar a homilia, não. Isso aqui é uma prática mesmo. Aquilo que nós poderíamos fazer todos os dias, isto é, imagine se você tem um crucifixo na sua casa, que esteja pelo menos à altura da sua mão, e que você, em alguns momentos do dia, você passa por aquele crucifixo, e você toca em uma das chagas, e você se benze, ou se estiver ao alcance dos seus lábios, você beija aquele crucifixo. Então é importante você ter essas expressões humanas. Ah, padre, mas se ele estiver lá no alto, eu olho e faço a minha veneração, a minha adoração a Deus. Claro que você pode, mas nós somos
corpo também, né? Então nós precisamos de expressões físicas, de expressões corporais. Então, uma genuflexão, um toque, um beijo, né? Isso nos ajuda a rezar e nos capacita a expressar fisicamente a nossa adoração, já que afinal de contas nós não somos apenas alma, nós somos uma alma com um corpo com a alma. Então hoje nós exaltamos, nós veneramos, nós adoramos, nós glorificamos o amor redentor, o amor de Deus que nos remiu de todos os nossos pecados. E é com esta cruz, com este amor generoso de Deus, que nós iremos entrar em comunhão com a Eucaristia. Existe um nexo, existe uma ligação, existe uma confluência entre o mistério da cruz e o santo sacrifício realizado no altar, porque em cada missa, em cada santo sacrifício, o mistério da cruz de Cristo se realiza. Não o mistério doloroso, isto é, porque em cada missa as palavras são sempre limitadas, tá? Em cada missa se repete, sim, mas é o mesmo mistério de Cristo, entende? Não é que se repete no sentido de que eu repito o mesmo gesto, mas o segundo gesto não é o primeiro, é apenas a repetição do segundo. Então, sei lá, eu pego esse relógio e levanto aqui a altura dos meus olhos e desço. Depois eu pego esse relógio, levanto a altura dos meus olhos e desço. Eu repeti o gesto, mas o primeiro não é o segundo, não é isso? Com o mistério eucarístico, com a Santa Missa, não se dá isso. Quando nós falamos que na Santa Missa nós repetimos o sacrifício de Cristo, nós estamos dizendo o quê? Que nós repetimos, que nós reapresentamos, que se faz presente novamente o mesmo e único sacrifício da nossa redenção. Então, mas não é o aspecto doloroso, o aspecto cruento, nós repetimos o amor de Deus. Vamos criar aqui uma palavra, um neologismo, nós presentificamos, nós tornamos presente o aspecto do seu amor redentor, não o crime realizado pelos nossos pecados. Então, em cada Santa Missa, o amor redentor, o amor generoso de Deus se faz presente, e quando nós comungamos, nós fazemos comunhão com este mistério redentor. Quando nós adoramos, na hora da consagração, em um dado momento, o sino vai tocar, e aqueles que pudermos, né? Quem não puder, é claro, é compreensível, mas aqueles que pudermos, nós iremos nos ajoelhar, porque nós iremos adorar Jesus Cristo, nós iremos adorar o seu amor generoso, mas é claro, é óbvio que nós não iremos adorar o crime, e que nem Jesus Cristo estará aqui morrendo, derramando cruentamente o seu sangue novamente, de modo que seria doloroso todo o mistério da Eucaristia, toda a celebração. Não é a celebração da Santa Missa, não é dolorosa a Deus, de maneira nenhuma. Nós não adoramos a dor de nosso Senhor, o seu sofrimento, que é repetido na Santa Missa. Nós adoramos o seu amor generoso. Então nós entramos em comunhão com Ele. Então, meus santos, em cada celebração da Santa Missa, nós entramos em comunhão com o amor redentor, generoso, salvífico de Deus por nós. Mas para que isso nós fazemos? Aí vem aqui o terceiro passo.
Isto é, quando nós então celebramos a exaltação da Santa Cruz, nós celebramos o seu amor. Com este amor, nós entramos em comunhão em cada Eucaristia que nós celebramos e recebemos. E celebramos e recebemos a Eucaristia para reproduzir em nós este mesmo amor. Existe aqui, foi muito bem, muito apropriada a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, muito bem, do livro dos Números, muito bem, mas poderia ter sido feita uma leitura do livro da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que começa no versículo 6, falando da humilhação de Deus por amor a nós. Seria esta a leitura, é uma outra possibilidade de leitura. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Não sei se vocês se recordam, mas tem um trecho bíblico do qual eu gosto muito e eu repito muitas vezes, que é Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Eu espero que vocês saibam de que versículo eu estou falando. É claro que vocês sabem, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ora, quando São Paulo diz isso, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, ele vai dizer quais são os sentimentos de Cristo Jesus: de humildade, de humilhação, de amor. Quando ele diz, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, aí ele começa imediatamente a dizer que o Filho de Deus, que Jesus, assumiu a condição de escravo, tornou-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a graça de Deus para que nós, por amor, queiramos fazer comunhão com a cruz de Cristo. Nós não iremos, meus santos, exaltar a cruz de Cristo, adorar a cruz de Cristo, bendizer a cruz de Cristo, se nós odiamos a cruz de Cristo na nossa própria vida. Nós não iremos fazer comunhão com o amor redentor de Cristo, que nos veio por meio da sua cruz, se nós renegamos esta mesma cruz em cada sofrimento que bate à porta da nossa existência. Então, meus santos, nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda esta sabedoria, para que nós, ao contemplarmos a cruz, nós vejamos o grande amor de Deus, a grande sabedoria de Deus, mais sábia do que toda sabedoria humana, e que nós queiramos nos configurar a esta sabedoria e a este amor, que nós não resistamos a Deus quando Ele quiser nos configurar mais intimamente a Ele, em cada sofrimento, em cada renúncia, em cada decepção, que nós aprendamos que existe uma ocasião de amar muito a Deus, de morrer para a nossa vontade e de experiência de ressurreição em cada cruz abraçada na nossa vida por amor a Ele. E aqui você vai pensar o que às vezes na sua esposa complicada, e você, por amor a Cristo, você vai abraçar a sua cruz, abraçando o seu matrimônio, o seu marido tão difícil, aquela doença da qual você não pode se libertar. Você foi acometido por uma doença, você já procurou os médicos, você até obteve algum alívio, mas não a cura completa. Se a cura completa for possível, é a vontade de Deus que ela seja alcançada, mas se ela não for possível para você, você abraça como um caminho de cruz,
como um caminho de configuração a Cristo, porque senão, meus santos, é hipocrisia nossa. Nós exaltamos a cruz de Cristo, mas não para mim. É como aquela mãe, aquele pai que dizem assim: nossa, é lindo ter um filho sacerdote, que maravilha, desde que não seja o meu. Desde que não, porque o meu eu quero que case, que seja engenheiro, que seja médico, que seja advogado, que ganhe dinheiro. Quer dizer, então não é bem assim que você acha lindo. Nossa, eu acho tão bonito quando eu vejo uma freira, desde que não seja minha filha. Eu não quero que ela fique lá num convento, num Carmelo, num mosteiro. Não, eu quero minha filha, eu quero os meus netinhos. Então, nossa gente, eu adoro a cruz. Nossa, eu me benzo várias vezes ao dia. Sim, desde que isso seja um gesto exterior, porque quando a cruz de Cristo visita a sua vida, você dela foge como o diabo da cruz. Então, pedir a nosso Senhor que lhe conceda esta sabedoria amorosa, quando uma humilhação, às vezes uma humilhação externa, às vezes uma humilhação interna, isto é, realidades em você que humilham as suas limitações, as suas fragilidades, das quais você não tem como se desligar, e você acolhe e aceita e vive isso à luz de Cristo, como um caminho de configuração a Jesus Cristo, humilhado e esvaziado na cruz. Aí sim, meus santos, a cruz de Cristo pode ser verdadeiramente exaltada na liturgia e na existência. A cruz de Cristo pode ser de verdade adorada na liturgia e na sua vida concreta. Aí você poderá de verdade participar da celebração, da exaltação da sua cruz. Da exaltação da cruz, porque não existe separação entre aquilo que aconteceu na cabeça da igreja, Cristo, e aquilo que se manifesta no seu corpo, em nós, os membros desta mesma igreja. Que a Virgem Santíssima, aquela que amou a cruz e aos pés da cruz se manteve, ela, a Virgem dolorosa, a Virgem lacrimosa, cuja memória amanhã celebraremos, que ela nos ensine a sofrer, para que nós possamos de verdade amar e amar Jesus Cristo crucificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.